Nessa aula de hoje, a gente vai fazer exercícios sobre movimento uniforme, dando foco, né? O principal foco aqui é tratar como movimento retilíneo uniforme. O que é esse movimento retilíneo uniforme? É um carro, um móvel, um objeto que se move nessa razão aqui chamada velocidade. 40 km a cada hora, com essa velocidade constante. O que acontece? Que a cada 40 km se gasta 1 hora, ou a cada 1 hora se percorre 40 km. O movimento uniforme tem a característica de percorrer espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Qual é a característica principal? É a velocidade constante. Isso é a nossa característica principal no MU. Qual é a equação da velocidade? Velocidade é definido como a razão do espaço percorrido pelo tempo gasto. Dependendo da situação, o deslocamento e espaço percorrido é igual, mas não necessariamente são iguais. Tá? No MRU é igual. Se for uma linha reta e for dito que vai do início e não volta. Mas, se ele voltar, se ele ir para o outro lado, se não for uma linha reta, for em 2 dimensões, isso muda. Tá? A gente falou isso em aulas anteriores. O que é o deslocamento aqui? É a posição final menos a posição inicial. E o que é a variação do tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. Esse aqui é sempre o decorrido, porque é muito difícil você voltar no tempo em situações que não seja ficção, tá? Mas esse aqui não. Esse aqui existem situações em que o deslocamento não é a distância percorrida. Outra característica importante. Velocidade é o coeficiente angular. Então, se for positivo, for negativo, o movimento é regressivo ou retrógrado, tá? Se for positivo, o movimento é progressivo ou vai para frente. Tá? Aqui tem um errinho aqui nesse mapa mental, em que o regressivo ele é para trás, ó. Regressivo ele é para trás e o progressivo ele é o para frente. Ele é o para frente. Com relação aqui referencial, alguém que esteja parado, né, normalmente na estrada, no caminho, quer que seja. Pois bem, então continuando aqui a nossa cor, gráfico. O gráfico, a curva que define o movimento uniforme, e principalmente o movimento uniforme retilíneo, é uma linha reta em que o ponto que toca a ordenada é a posição inicial, com o tempo inicial normalmente sendo o zero, não significa que seja necessariamente o zero. Tá? Isso aqui é um caso em que T0 é zero, está aqui a nossa posição inicial. Ele vai ser uma linha reta em que a tangente do ângulo da inclinação me dá a velocidade. Se for regressivo, vai descer aqui, ó, tá? Vai para trás também a inclinação do ângulo, só que aí a gente vai calcular a inclinação negativa e tudo mais, e isso aí vai me dar a ideia do movimento regressivo. Bom, dito isso, vamos começar a fazer os exercícios. É apenas uma breve revisão. Eu agradeço aqui ao site Brasil Escola, que me forneceu esse mapa mental. Outros mapas mentais podem ser feitos. Por exemplo, ao invés de ter essa equação aqui, a gente tem que lembrar que a posição final, né, o SF, independente do tempo, é igual a V mais S0. Tá? Em que V é o coeficiente angular, S0 é o coeficiente linear. Vamos lá fazer exercício. Se você está dirigindo um carro a 90 km por hora e seus olhos permanecem 0,5 segundos por causa de um espirro, qual é a distância percorrida pelo carro até você abrir os olhos novamente? Porque não sei se você sabe, mas é impossível você espirrar com os olhos abertos. Tente na próxima vez, você vai ter uma surpresa normalmente desagradável. Tá? Então olha só, tem um objeto, que no caso é um carro, e você está sentado neste carro aqui dirigindo. Dirigindo. Tá? A sua velocidade é 90 km por hora, que é uma velocidade considerável, mas a gente pode fazer isso também para velocidades menores. E aí você fecha os olhos quando espirra, tim. Você fecha o carro, fecha os olhos durante meio segundo de olho fechado. A pergunta é: quanto você vai andar? Qual vai ser o seu deslocamento? Qual vai ser o seu delta S? Qual vai ser o seu delta X? Tá? Essa é a nossa pergunta. Qual vai ser o seu deslocamento?
Lembrando da fórmula, velocidade é o deslocamento pelo tempo. Essa é a velocidade média. Como aqui está falando de um MU, é a própria velocidade, porque ela é constante. Beleza? Tranquilidade. Agora vamos para frente. Aí, o que acontece? Eu tenho a velocidade, esse aqui é a minha velocidade. Eu tenho a variação do tempo, esse aqui é o ΔT. Eu tenho que velocidade é 90 km por hora. E o tempo é igual a 0,5 segundos. Eu quero deslocamento. Ora, por essa formulazinha aqui, eu posso calcular, né? Porque eu já sei velocidade. Eu tenho tempo, falta só essa incógnita aqui. Porém, não dá para fazer inicialmente. Por quê? Porque aqui está em quilômetro por hora. E eu preciso transformar ou 0,5 segundo em hora, né? Na unidade hora, ou transformar a hora na unidade segundo. Tá? Existe uma fórmula matemática de transformação de quilômetro por hora em metro por segundo. Mas, eu vou usar a ideia do seguinte. Olha só. Uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. Cada minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Logo, 60 minutos é 60 vezes 1 minuto. Você concorda comigo? Cada minuto tem quantos segundos? 60. Então, 60 no lugar de 1 minuto, 60 segundos. Logo, 60 vezes 60, 3.600 segundos. O que é isso aqui? São o número de segundos, a quantidade de segundos, o tempo, né, de uma hora em segundos. Quilômetro. 1 quilômetro. O que é 1 quilômetro? O que é esse K aqui? Significa 1 vezes 10 a terceira do metro, ou seja, 1.000 metros. 1 quilômetro possui 1.000 metros. Então, se eu substituir o quilômetro daqui e a hora daqui por 3.600 e 1.000, o que vai restar? Ó, velocidade é dada em 90 quilômetros a cada uma hora. É por isso que é 90 km por hora, certo? Vou substituir. O que é o 90? 90 km. É 90 vezes 1 km, certo? Então, ó, 90 vezes 1 km sobre uma hora. Só estou manipulando matematicamente para você entender. 90 vezes. O que é 1 km? É 1.000 metros. 1.000 metros. O que é a hora? 3.600 segundos. Lembrando que eu estou fazendo isso para deixar na mesma unidade. Então fica 90 vezes 1.000 dividido por 3.600. A regra que existe é o seguinte, ó. Metro por segundo, para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica. Para transformar de quilômetro por hora por metro por segundo, você divide por um númerozinho aqui, ó. 3,6. Tá? Por que isso acontece? Olha só. Se eu dividir aqui em cima e embaixo por 10, dá 100, né? Se eu dividir em cima e embaixo por 10, dá 10 sobre 36. Se eu dividir aqui por 10, dá 1. Se eu dividir aqui por 10, dá 3,6, que é esse nosso número aqui, ó. Então, 90 está embaixo, né? Está no denominador, está dividindo. 90 dividido por 3,6 vai me dar o valor da velocidade medida em metro por segundo. Quanto é que dá 90 por 3,6? Aí a gente vai usar a calculadora, tá bom? Para isso que ela nos serve. Então vamos lá. 90 dividido por 3,6 é igual a 25. Então esse é o nosso valor. Então vai dar 25 metros em quanto tempo? Em 1 segundo. 25 metros por segundo. Então, ao invés de eu usar este valor aqui em km por hora, eu deixo neste valor em segundo. Então, vamos terminar a nossa conta. Eu vou mudar a cor para não ficar só numa cor e aí atrapalhar. Ó. Velocidade, então, vai ser ΔS sobre ΔT. Isso implica o quê? Vou usar o valor da velocidade em metro por segundo, vou substituir aqui, ó. 25 metros por segundo é igual a ΔS sobre o tempo. Quanto é o tempo? 0,5 segundo. O que é 0,5? Não é meio? Não é meio? É meio. Então é multiplicar por meio dos dois lados. Se eu multiplicar meio
Eu estou multiplicando toda a expressão por meio. Então, 0,5 vezes 25, metade vai dar metade de 25. Quanto é a metade de 25, gente? Vale 12,5. Duvida de mim? Usa a calculadora e faz essa multiplicação. E multiplicando aqui, olha, numerador, denominador, tá? 0,5 dividido por 0,5 dá 1, dá o próprio ΔS. Ou seja, o deslocamento de 12,5 o quê? Girafas? Não, metros. Então, bora arrumar aqui. ΔS é igual a 12,5 metros. Esse é o deslocamento que acontece em meio segundo. Em um segundo, que deslocamento vai ocorrer? 25 metros. Então, quem olha celular, quem lê mensagem e fica 1 segundo a 90 km por hora, vai andar 25 metros, ou seja, vai percorrer uma casa. Normalmente uma casa de 20 a 25 metros. Tá? Tem casa menor, tem casa maior. Mas nesse caso, nossa casa vale 25 metros. Então, em 2 segundos de leitura de celular, você vai acabar andando 50 metros. Em 3 segundos, 75 metros. Então, a cada segundo, você vai acabar, né, andando bastante. Por isso é muito perigoso. Hoje em dia, celular mata cada vez mais, porque as pessoas ficam lendo o celular em velocidade, dentro da cidade, fora da cidade. Então, muito cuidado. Não leia não use o celular enquanto estiver dirigindo. Se você vai precisar mexer no celular, peça para alguém dirigir. Pegue um Uber, um 99 táxi, um táxi, assim vai. Tá bom? Beleza? Então vamos para a próxima. Um automóvel viaja em uma estrada retilínea, nossa linha reta, por 40 km a 30 km por hora. Então, qual é a característica aqui? Esse deslocamento é de 40 km. O nosso ponto material, ele se desloca a 30 km por hora. Quem é isso? É a razão, né? Espaço-tempo, é a velocidade. Qual é a velocidade média do carro durante esse percurso? Suponha que o carro está se movendo no sentido positivo, que eu já coloquei. É o padrão, né? Do eixo X. Tá? Então, eu quero saber a velocidade média. Ora, se ele viaja na estrada retilínea a 30 km por hora, a velocidade média, neste caso, é a velocidade constante aqui, que vale 30 km por hora. Então, letra A, 30 km por hora. Desenhe o gráfico x em função de t e mostre como calcular a velocidade média. Bom, então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a informação aqui, ó, da velocidade no nosso... Opa, aqui não é quilômetro por hora. Falei errado, né? Vocês nem me corrigiram? Então é só quilômetro, tá? Que é espaço. Vamos apagar. Beleza. Pronto. Então, tempo e posição, tá? Mas dá pra gente analisar isso daí, ó. Olha só, o que é 30 km por hora? É que em 1 hora vai andar 30 km, certo? 2 horas mais 30 km. Mais 1 hora, né? Então, se eu pegar o tempo 0, está na posição 0. 1 hora depois, vai estar na posição 30 km, certo? Se eu pegar 2 horas depois, vai estar na posição 60 km. Então, o gráfico ele vai ficar assim, ó. 0 é 0, 0. Quando for 1 hora, vai estar na posição 30. Então, vai estar aqui. Para fazer uma reta, 2 pontos bastam. Está aqui a reta. Quando for 2 horas, posição 60. Quando for 3 horas, posição... Opa, 3 horas. Posição, pela lógica, mais 30, né? 90, certo? Então, está aqui o nosso gráfico. Posição, que está dado em x e não em s, nesse caso. E tempo, tá? Tempo em hora, posição em quilômetro. Como é que a gente calcula a velocidade média nessa situação? Lembrando lá que velocidade é a taxa de variação. Ou, no gráfico, é a declividade. Declividade. Como é que a gente traduz declividade? É a tangente do ângulo. Que ângulo? O ângulo que eu vou escolher aqui, ó.
Nesse caso, eu vou dizer que é esse ângulo aqui, ó, θ, tá? Em relação à horizontal. A gente sempre escolhe em relação à horizontal. E eu posso escolher montar triângulos aqui. Por exemplo, eu vou pegar o primeiro triângulo aqui, ó. Tá vendo? Ele tem este lado que vale 1 hora e este tamanho aqui é exatamente esse tamanho aqui, ó, que vale 30, tá? Então, a tangente do ângulo vai ser o cateto oposto, porque isso aqui é um triângulo retângulo, sobre o cateto adjacente, 30 sobre 1, ou seja, 30 km por hora. Ah, Ricardo, se eu quisesse pegar aqui, daria a mesma coisa. Por quê? Seria 60, que é esse tamanho, dividido por 2, 30. E se fosse esse daqui, daria a mesma coisa, 90 dividido por 3, 30. Então, essa é a velocidade calculada a partir do gráfico, que você vai calcular a declividade. Beleza? Vamos em frente. Dois trens, ambos se movendo a uma velocidade de 30 km por hora, trafegam em sentidos opostos na mesma linha férrea retilínea. Então, eu tenho uma linha férrea retilínea, imagine que isso aqui é uma reta, e eu tenho um trem desse lado, tá? Piuí, e eu tenho um trem desse outro lado, só que no sentido contrário. Tá aqui a fumacinha, tá aqui a fumacinha, tá? Imagina. São pontos materiais. Eu só estou fazendo o trem aqui para fazer graça, tá? Mas são pontos materiais, o tamanho deles não vai influenciar nessa situação. Nessa situação aqui. É caso a caso. Um pássaro parte da extremidade dianteira de um dos trens quando estão separados por 60 km. Então eles estão aqui, ó, 60 km. Então um pássaro sai de um aqui e vai para cá, voando a 60 km por hora. Então o pássaro, a velocidade do pássaro é 60 km por hora. A velocidade de cada trem esse aqui está a 30 km por hora e esse aqui está a 30 km por hora. Tá bom? E se dirigem em linha reta para o trem. Então, o pássaro sai daqui e vai fazer tá aqui um pássaro voando, super rápido, né? Super pássaro. Quando chegar, o pássaro faz a meia volta imediatamente e se dirige para o primeiro trem e assim por diante. Ou seja, ele vai ficar com uma bolinha aqui, ó, indo para cá e voltando e vai. Enquanto isso, os trens vão se aproximando, certo? Você concorda comigo? Que a cada momento que ele está se locomovendo aqui entre os trens e zigue-zagueando, para quem está olhando aqui da nossa perspectiva, vai diminuir até que os trens se encontrem. Então, os trens vão se encontrar e o pássaro vai estar entre eles. Tá? Eu não sei em que posição. Eu coloquei uma posição aqui aleatória. Na verdade, como eles estão com a mesma velocidade, vão se encontrar bem no meio, né? Bom, a pergunta é: qual é a distância que o pássaro percorre até os trens colidirem? Coitado dos trens. Mas vamos lá. Bom, então a gente tem que calcular aqui o seguinte. Existem várias formas de você resolver isso. Existe uma forma simples usando velocidade relativa, mas eu não vou usar ainda essa velocidade relativa porque eu quero tratar aqui da função horária. Então a gente tem que montar uma função horária aqui, ó, desse trem A e uma função horária do trem B, tá? Quem é o trem A? É o trem que se desloca para frente. Qual a velocidade dele? 30 km positivo vezes t. Lembrando, ó, posição em relação ao tempo é v vezes t mais s0. Vamos considerar aqui que esse aqui é 0 km e o outro vai estar em que distância? 60. Então, o A ele vai ter velocidade positiva e a posição dele é 0. Tá? E o B, ele também é 30 km mais para trás. Então, ele vai ter a velocidade negativa. E qual é a posição inicial dele? 60. Tá? Então, esse aqui é a função horária do A e a função horária do B. A pergunta é: quanto que o pássaro se mexe, vai para frente e para trás, até os trens tocarem? Tá? A pergunta é: qual é o tempo que leva para os trens se juntarem? E aí você pega
o pássaro, que está numa velocidade de 60 km por hora, e você vai encontrar o deslocamento do pássaro. Por quê? Se eu encontrar o tempo que leva para os trens se tocarem e usar a fórmula da velocidade, porque está dizendo aqui que é uma velocidade assim, perfeita, né? Elástica, perfeita aqui, rápida, instantânea. Ele vai e volta, ele vai e volta. Se eu tenho o tempo que ele fica voando, mais a velocidade que ele está fazendo esse voo, eu posso encontrar a distância percorrida, o deslocamento, nesse caso, do pássaro. Certo? Tudo bem? A distância percorrida. Que é o mesmo valor do deslocamento, contando o tempo inicial até o tempo final de colisão. Tá? Bom, então, como é que eu faço isso? Ora, eu tenho a função horária do trem A e tenho a função horária do trem B. Quando é que esses trens se encontram? Eles se encontram em algum ponto em que a posição final de A é aqui. E a posição final de B também é aqui. SA vai ser igual a SB. Esse é o ponto em que eles se encontram. Encontram-se quando SA igual a SB. Ou seja, essa função horária igual a essa função horária. Se eu igualar SA com SB, eu tenho que igualar isso daqui com isso daqui, né? 30T mais 0 é o próprio 30T. Então eu vou colocar aqui, ó, 30T. Quem é esse? É o SA. E do outro lado, menos 30T mais 60. Pronto. Eu só tenho agora de incógnita o tempo decorrido até se encontrarem. Logo, eu vou conseguir achar o tempo decorrido. Tá? Então, menos 30 mais 30, eu somo 30 dos dois, 30T, né? Dos dois lados da equação. 30T mais 30T, 60T. 30T negativo, 30T positivo, dá 0, sobra só 60. Se eu dividir ambos os lados por 60, o que acontece? 60T dividido por 60 dá o próprio T. E 60 dividido por 60 dá 1. O quê? Girafas? Não. Olha para cá. Ó. Hora. 1 hora. Tá? 1 hora. Esse é o tempo decorrido. Esse é o nosso ΔT. Eu não coloquei ΔT aqui. Isso eu só estou colocando aqui no final, mas é para você ir entendendo que uma coisa a gente vai transformando e interpretando, né, da outra. Então, esse tempo aqui, de 1 hora, é o tempo que leva para os trens se encontrarem. E é o tempo que o pássaro fica aqui zigue-zagueando loucamente, tá? Até se encontrar numa velocidade de 60 km por hora. Então, para achar a velocidade, eu já tenho, né? Para achar a distância percorrida, eu uso a fórmula V igual a ΔS sobre ΔT, tá? Do pássaro. Então, vou botar aqui a velocidade do pássaro, deslocamento do pássaro. E esse tempo aqui é o mesmo, porque é o tempo que ele tem para ficar zigue-zagueando. Então, a velocidade do pássaro é 60 km por hora. O tempo que ele fica fazendo essa brincadeira é de 1 hora. É de 1 hora aqui embaixo, né? E aqui em cima é o deslocamento do pássaro. Bom, ΔS do pássaro sobre 1 é o próprio ΔS. Isso igual a 60 km. A conta está fácil porque aqui é 1. Mas se não fosse, bastaria fazer as operações com a fração. Tá? Então, o deslocamento que o pássaro vai ter vai ser de 60 km. Então, ele vai, aí ele toca, ele volta, e aí cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto. Esse deslocamento que ele faz até se encontrar, né, vale 60 km. Tá bom? Então, a gente usou aqui a função horária, a gente desenhou para entender a situação, traçou uma estratégia de resolução e temos aqui o nosso resultado. É assim que você resolve questões de física. Você precisa entender os conceitos, você precisa entender a situação física, traçar um plano de resolução e executar e depois analisar se está certo ou não. Tá bom? Avançando aqui. Olha só. É dada a função horária
S igual a 20 menos 4t. Você já está vendo quem é o 20 e quem é o menos 4, né? Para t em horas e S em quilômetros, que descreve o movimento de um material num determinado referencial. Os espaços S são medidos numa trajetória a partir do marco zero, né? Quando a origem, tá? Marco zero é a nossa origem. Os instantes t são lidos num cronômetro. Determine o espaço inicial, S0, e a velocidade escalar, V. Bom, lembrando, S de t, né, dependendo do tempo, é igual a Vt mais S0. Quem está multiplicando com o t é a velocidade. Quem é o coeficiente linear? É o S0. Olha para essa função aqui. S igual. Quem é que está linear? É o S0, é o 20. Ó. Mais 20. Quem está acompanhando, qual é o coeficiente da variável t? É o menos 4. Tá? Menos 4t. Então, quem é a velocidade? Menos 4. Como dá em quilômetro por hora, então é menos 4 km por hora. O que é o negativo? O negativo significa movimento regressivo. Quem é a posição? 20. 20 km. O que significa então? Se eu tiver aqui uma linha reta, eu tenho aqui o marco zero, tá? A posição aqui 20 km, significa que o nosso objeto ele começa o movimento nessa posição e vai para trás, tá? A menos 4 km por hora. Tá? Menos 4 km por hora. Uma pessoa caminhando, né? Praticamente. O tipo de movimento eu acabei de falar. Ele é progressivo ou retrógrado? Ele é retrógrado. Ele é regressivo. Por quê? Porque a velocidade é menor que zero, é negativa, né? O espaço do móvel quando t igual a 2 horas. Aqui o que a gente vai fazer? T igual a 2 horas. Se eu tenho a função horária definida como sendo S igual a menos 4t mais 20, então S igual a menos 4 vezes quanto? Vezes 2 mais 20. Logo vai ser, multiplicação primeiro, menos 4 vezes 2, menos 8, mais 20, menos 8 mais 20, mais 12 km. Essa é a posição que ele está. Então ele começa aqui, passado 2 horas, está ocupando a posição 12. Tá? Está ocupando a posição 12. Qual é o instante, qual é o tempo em que o móvel está na posição cujo espaço vale 8 km? Agora eu não tenho mais o tempo. Eu quero achar o tempo. Eu tenho a posição 8. Então, se aqui é 8, quanto é que vale o t? Bom, para resolver isso, basta você substituir de novo aqui. Só que em que situação? Eu tenho que o S vale a posição 8 km e eu quero achar o tempo. Então eu substituo. Deixa eu trocar aqui a cor para não ficar muito, né? Então, no lugar de S eu vou colocar 8. Isso é igual a menos 4t mais 20. Tá? Então eu quero achar essa incógnita aqui. Bom, gente, aqui está muito apertado. Eu vou transferir para cá. Como tem muita coisa para fazer, eu vou dar essa separadinha aqui. Ó, tá? Bora resolver aqui. Desculpa, mas eu não tenho espaço, eu não quero perder aqui a região. Tá? Então, essa aqui é a letra C. E essa aqui é a letra D, tá? Então vamos continuar a letra D aqui, ó. 8 igual a menos 4t mais 20, tá? 8 igual a menos 4t mais 20. Bom, aí 8 menos 4t mais 20. Para resolver isso, eu vou mudar aqui para ver essa coisinha vermelha. Eu vou... bom, tem várias formas de você resolver isso, tá? Por exemplo, eu posso colocar o t para o lado de lá fazendo o quê? Somando
com 4t de um lado e do outro. Isso é uma equação, não pode mudar. Então vai ficar 8 mais 4t é igual. Menos 4t mais 4t é 0. Então sobra só o 20. E agora, para tirar o 8, eu subtraio dos dois lados de 8, né? 8 menos 8, 0. Sobra só o 4t igual. 20 menos 8, 12. Para achar o valor de t, eu divido todo mundo por 4. 4t dividido por 4 dá t. 12 dividido por 4 dá 3. É dado em horas. Então, esse é o tempo para ocupar a posição 12. Então, ele vai aqui, ó, vai gastar 3 horas. Tá bom? Tá voltando. Repara que o movimento continua indo para trás. Por fim, o instante em que o móvel passa pela origem. Claro que ele não vai parar aqui. O movimento continua indefinidamente. Mas em que momento, em que instante vai passar por aqui? Repara que estava nessa posição, depois foi para essa, depois foi para essa. Evidentemente, continuando o movimento, vai atingir essa e vai embora. Tá? Para fazer isso, vamos resolver. Que informação a gente tem agora? É a origem dos espaços. Origem dos espaços significa o quê? Que a posição que ele ocupa é posição 0. Nesse caso aqui, dado em quilômetros. Então, ao invés de ser 8, vai ser quanto aqui? 0 igual a menos 4t mais 20. Aqui dá para resolver fácil. Que número multiplicado por 4 negativo vai dar igual a 20? Para dar 0. 5, né? Menos 4 vezes 5 dá menos 20, mais 20 dá 0. Tá? Ah, Ricardo, mas eu não sei resolver assim. Muito fácil, gafanhoto. Faz o mesmo processo que a gente faz. Ó. Soma dos dois lados mais 4t. 0 mais 4t dá 4t. Menos 4t mais 4t dá 0. Igual a 20. Divide os dois lados por 4, para tirar o 4 daqui do t. Isso vai dar t. 20 dividido por 4 vai dar 5 horas. Pronto. Em 5 horas de movimento, vai passar pelo marco zero. Vai passar pela origem dos espaços. Vai passar para S igual a 0K. Se eu quiser calcular menos 8, menos 12 e assim vai, também dá para calcular. Tá? Só seguir esse processo que eu estou fazendo aqui de substituir na função horária. E é para isso que ela serve. Ela serve para nos mostrar a posição durante o tempo. Se a gente for fazer um gráfico com essas informações, olha só que legal. O movimento começa aqui no 20. Quando está em 12, atinge que tempo? 2 horas. Então, 0 está aqui, 2 horas está aqui. Então, está aqui o nosso gráfico. Quando passa pela origem dos espaços, vão ser passados 5 horas. Quando passa pela aqui, ó, posição 8, vão ser passados 3 horas. E assim, se continuar o movimento, vai embora. Então, essa aqui, ó, posição, dependente do tempo e tempo. Tá? Esse aqui é o gráfico da nossa função. Não foi pedido, mas a gente aproveita para responder. Vamos a outra aqui, ó, parecidíssimo. Duas cidades A e B distam 200 km entre si. Simultaneamente, um carro parte de A para B a 60 km por hora e outro de B para A com velocidade 40 km por hora. Depois de quanto tempo irão se encontrar? A que distância de A eles se encontrarão? Opa, que legal. Vamos lá. Letra A seria o tempo para se encontrar, certo? Bom, então vamos interpretar a situação. Eu tenho na cidade A um carro, sei lá, Ananindeua, e na cidade B, Bragança, tá? Então, aqui eu tenho um carro na cidade A que ele sai, né, a 60 km por hora. Essa é a velocidade dele. E um carro B, no mesmo instante, no mesmo momento, sai com 40 km por hora. A distância entre as cidades é de 200 km. Pergunta: quanto tempo eles vão se encontrar? Bom, se está falando de tempo, se está falando de posição, a gente vai usar a função horária do movimento para achar o valor. Bom, a função horária vai me dizer isso, tá? Eu vou até mostrar uma coisinha aqui interessante. Ó. Se a gente for pegar o gráfico, o A, se ele sair daqui, ele vai fazer um movimento para cima.
progressivo. E o B, ele vai sair daqui e vai sair em movimento regressivo para baixo. O B, ele vai ocupar a posição 200 e o A ocupa a posição 0. Tá? Então, o que é que a gente pode interpretar? Se eu digo que aqui é a origem dos espaços, aqui é 0, então a posição inicial de B vale quanto? S0B vale quanto? É a distância entre as cidades, 200. E quem é o S0A? 0, tá? 0 km. Tá bom? Então, se eu for fazer aqui S de A, não vou colocar o T porque está subentendido, tá? Vai ser a velocidade de A vezes o tempo, vezes o instante, mais a posição inicial de A. Logo, S de A vai ser... Qual é a velocidade de A? Só olhar aqui, ó. 60 vezes T. Qual a posição de A? 0. Então a gente nem coloca. Então essa aqui é a função horária de A. Tá? Função horária de A. E se for o B? Vai ser a velocidade de B vezes o tempo mais a posição inicial de B. Então vamos lá. S de B vai ser 40, certo? Errado. Não é 40. É quanto? Menos 40. Por que é menos 40? Porque está voltando. O movimento de B é, segundo o nosso referencial, retrógrado. O movimento de A, segundo o nosso referencial, é progressivo, é para frente. Tá? Então vai ser menos 40T, mais sim, tudo bem, porque a posição está na frente da origem, mais 200. Então, este daqui é a função horária do espaço de B. Então, SA igual a SB, o que é que acontece? Quando SA é igual a SB, eu tenho o ponto de encontro. O ponto de encontro é essa posição S aqui. E o tempo de encontro é esse T aqui. Tá? Então, se eu igualar SA igual a SB, eu vou achar um instante de encontro. SA vale 60T. SB vale menos 40T mais 200. Bom, você já sabe como é que a gente resolve, né? Soma 40T dos dois lados. 60 mais 40, 100T, igual menos 40 mais 40 dá 0, igual a 200. Tá? Para isolar o T, basta dividir todo mundo por 100. Né? Dividindo todo mundo por 100, vai dar 100T dividido por 100 dá 1T, ou o próprio T. 200 dividido por 100 dá 100 o quê? Bom, você está falando 100 dividido por 100 dá 1T, ou o próprio T, e 200 dividido por 100 dá quanto? 2. Então, 2 horas é o tempo que leva para se encontrar. Né? Tempo que leva para se encontrar. Ou seja, essa posição aqui do encontro é 2 horas. E qual é o espaço? Qual é o ponto de encontro? Basta eu substituir. Aí, no caso, que é em relação a que distância de A, a que distância da origem. Então, eu vou substituir no próprio A, tá? Ponto de encontro, ponto de encontro. Então, eu vou botar logo no próprio SA, que é igual a 60 vezes o tempo de encontro. 60 vezes 2, que é igual a 120 quilômetros. Então, 120. 120 é o ponto de encontro. 120 em relação a 200 é um pouco mais da metade, é mais ou menos aqui, será o nosso ponto de encontro. Em quanto tempo isso vai levar? 2 horas. Repara que a distância que o A percorre é um pouco maior que a distância que o B percorre. Por quê? Porque A está mais veloz. Beleza? Tranquilo, né? Muito fácil. Bom, então já que é muito fácil, eu vou fazer o seguinte. É muito fácil, hein? É só você se preparar para fazer. Duas estações A e B estão separadas por 200 km. Medidos ao longo da trajetória pela estação A, passa um trem P no sentido de A para B e simultaneamente por B um trem Q. Situação idêntica, só mudou o móvel, tá? No sentido de B para A. Os trens P e Q, os trens, aqui o P e aqui o Q, tem movimentos uniformes com velocidades de 70 km. Esse carinha aqui, ó, 70 km por hora, e esse carinha aqui,
30 km por hora, respectivamente. Determine o instante do encontro. Determine a posição do encontro. Tranquilo demais, né? Ó, só para você lembrar. O A vai sair daqui, vai para frente. O B vai sair daqui, vai para trás. Essa posição aqui é a posição 200. Você precisa montar o SA, que é VA vezes T mais a posição inicial do A. E o SB, que é VB vezes T mais a posição inicial de B. E aí ele quer achar o tempo de encontro e quando SA for igual a SB, a posição do encontro. Exatamente a questão anterior. E aí eu gostaria que você resolvesse essa questão e colocasse aqui nos comentários do vídeo a resolução, tá bom? Aí assim que eu for vendo, eu vou dando ok ou dizendo que está errado. Super fácil, não tem erro, só lembrar quem é regressivo, quem é progressivo, só lembrar quem é origem e quem é posição, substituir aqui, substituiu, iguala SA, SB, daí você vai achar o tempo, achou o tempo, aí você acha ou SA ou SB, ou os dois, que é exatamente o mesmo, tá? Pronto, aí você vai ter a resposta, tá bom? Espero no comentário você fazer isso. Vamos para outra situação aqui. Um carro parte da cidade A em direção à cidade B, que fica a 400 km de distância. No mesmo instante, uma moto sai da cidade A em direção à cidade B em direção à cidade A, percorrendo a mesma trajetória. A tabela apresenta alguns dados, posição e tempo desses movimentos. Então tá aqui, ó. Tempo, posição do carro, posição da moto. O carro sai do zero, vai passando o tempo, né? Depois de 1 hora, 100 km, depois de 2 horas, 200 km, depois de 3 horas, 300 km, depois de 4 horas, 400 km. A moto está na posição 400, depois de 1 hora, 320, depois de 1 hora, 240, depois de 1 hora, 160, depois de 1 hora, mais 1 hora, 80. Posição 80. A moto chega ao seu destino, do carro, nesse movimento aqui. Bom, olha só, tá? O carro sai daqui, depois de 1 hora ele vai para a posição 100, carro, né? Posição do carro. Aí, depois de 1 hora vai para a posição 100, depois de 1 hora vai para a posição 200, vai para a posição 200, depois de 1 hora vai para a posição 300, depois de 1 hora vai para a posição 400. Aí a moto, vamos pegar a moto agora, outra curva. A moto sai dessa posição aqui, depois de 1 hora ela vai para a posição 320, depois de 1 hora ela vai para a posição 240, depois de 1 hora ela vai para a posição 160, depois de 1 hora ela vai para a posição 80. Tá. A moto chega ao seu destino, o destino onde está o carro. Olha, bom, se for durante as 4 horas de medida, não. Tá? Se for as 4 horas de medida, não. Por quê? Ela começa e quando dá 4 horas ela está aqui. O carro começa e quando dá 4 horas ele está aqui. Tá? Então o carro, nosso carrinho aqui, ok. A moto, nossa motinha aqui. Opa, não sei fazer uma moto. Digamos que isso é uma moto, tá? Bom, se for dentro das 4 horas, não. Se continuar, ok. Se continuar, pergunta primeiro. Eu acho que não. Nos gráficos, S em função de T, 2 movimentos são retas que passam pela origem? Pode ser. Bom, o A, sim. Com certeza está saindo da origem. Será que o B passa pela origem? Não sei. Em que sentido? Dentro das 4 horas? Não. Se continuar as 4 horas, aí sim, passa pela origem. Tá? Então, como está falando desse movimento até 4 horas, não. Tá? Dentro das 4 horas. A moto chega à cidade A após 5 horas de movimento. Agora, extrapolou as 4 horas. Aí podemos pensar nisso. Bom, vamos ver se a moto chega. A cada hora, ela está andando quanto? 80, não é isso? Só que para trás. Mais 80 para trás, ou seja, menos 80, né? Menos 80, menos 80,
Bom, se eu subtrair 80 aqui vai dar 0, então a próxima hora ela vai atingir a posição 0. Ou seja, mais uma hora ela chega. Após 5 horas, chega? Sim, concordo. Tá? Daqui, para mim, só a afirmação 3 está correta, analisando o tempo que é dado na tabela. Tá? No tempo dado na tabela, na questão 1 e na questão 2, eu entendo que seja dentro das 4 horas. Dentro das 4 horas. Extrapolando as 4 horas, a questão... A terceira fala de extrapolar as 4 horas, então é sim. Então é não, não, sim. A terceira está correta. Caso eu possa extrapolar, as 3 estão corretas. Tá? Mas nesse caso aqui, eu digo que é a letra A. Tudo bem? Até porque as outras, nenhuma alternativa fala que todas estão corretas. Então, é a letra A. Beleza? Compreendeu aqui a análise da tabela? Ah, mas eu não sei analisar a tabela. Monta o gráfico. Monta o gráfico. O A ele faz isso e o B ele faz isso aqui, tal, né? Aqui 5 horas, tal. Podia perguntar o ponto de encontro, você teria que montar a função horária e assim vai, tá bom?